Chegando no tiro de meta, o destaque do Atlético com Cláudio Rezende. Galo perde a invencibilidade no ano e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Defesa segue ponto de atenção para Sampaoli. Resultado muito em função do primeiro tempo ruim do Atlético, sistema defensivo também falhando mais uma vez. Quem está aqui para nos contar como foi essa partida é o comentarista Edu Panzi. Bom dia, Edu. Alô, Nath, bom dia pra você. Pois é, o Galo perdeu. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino fez 1-0. E, Nath, muito em função do primeiro tempo ruim, né? O Atlético jogou muito mal na primeira etapa, muita bola longa, né? Everson dando chutão pra frente, zagueiros tentando essa bola mais longa, tentando encontrar o Dudu de um lado, o Bernardo do outro, o Hulk. A verdade é que o trio ofensivo do Atlético foi muito mal na noite de ontem, sobretudo na primeira etapa, e o Bragantino tirou proveito, né? A partir dos 20 minutos, a equipe de Bragança controlou o jogo, foi pra cima do Galo, e aos 37, Gustavo Neves, num rebote, né? Aquela segunda bola em que o Atlético não conseguiu acertar no primeiro tempo, Gustavo Neves, de fora da área, fez 1-0 pro Massa Bruta. No segundo tempo, o Sampaoli promoveu alterações. Ele tirou os dois pontas, tirou Dudu e Bernard, colocou Coelho e Igor Gomes. O Igor Gomes para melhorar a saída de bola, o Coelho nesse jogo mais físico, e o Galo melhorou. Depois tirou o Preciado, que também foi muito mal no primeiro tempo, para colocar o Scarpa. O Atlético foi superior ao Bragantino na segunda etapa, mandou bola na trave com o Coelho. Cleiton, goleiro do Bragantino, fez ótimas defesas, só que o Galo foi incompetente, né? No momento dele no jogo, ele não soube aproveitar, como na primeira etapa o Bragantino soube, e acabou sendo derrotado 1-0, o Galo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e perdeu a invencibilidade na temporada de 2026. Agora é Campeonato Estadual no final de semana, o Atlético, o Galo buscando a classificação, e depois o Clube do Remo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nath. Conosco também o repórter Cláudio Rezende, né? Era um duelo aí de invictos até então em 2026, mas nessa partida o Atlético acabou se dando mal, e também há uma coincidência aí nesses últimos jogos do Galo que está preocupando a comissão técnica. Não é isso, Cláudio? Um abraço, bom dia. Bom dia, você também, a todos que nos acompanham no Tiro de Meta. A delegação do Atlético segue na manhã de hoje de volta a Belo Horizonte após perder a invencibilidade no ano. Após 8 jogos, a derrota de ontem para o Red Bull Bragantino no interior de São Paulo. A preocupação no Galo do técnico Jorge Sampaoli é com relação aos gols sofridos inicialmente. É o 5º jogo consecutivo que isso acontece. Das 8 partidas totais do Galo até aqui em 2026, 6 vezes a equipe saiu atrás do placar com relação ao adversário. O atacante Cassierra, há uma expectativa de que ele seja relacionado para o fim de semana, o jogo contra o Atlético na Arena MRV. O atacante, camisa 9, ele chegou por último com relação aos demais reforços e está aprimorando a forma física. O próximo desafio do Galo, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, será na quarta-feira da semana que vem. Recebe o Remo de Belém do Pará na Arena MRV. Um abraço. Ô Vini, aquele negócio. Você sai atrás do marcador. Um jogo, você consegue virar. Segundo jogo, você consegue virar. Terceiro jogo você consegue empatar. Uma hora não vai dar certo, né? Nem sempre vai dar certo, Romano. E não tem sido situações pontuais, né? Isso tem sido recorrente, o Atlético sair atrás no placar, e principalmente no Campeonato Brasileiro, que os jogos são muito equilibrados, você sai atrás, a chance de derrota ela é grande. O Atlético fez um péssimo primeiro tempo, mereceu a derrota na primeira etapa. Se não fosse pelo Everson, teria sido mais. Ficou barato o resultado de 1-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Atlético até produziu para empatar o jogo, mas, Romano, ficam aí algumas questões que chamam a atenção e preocupam, né? Mais uma vez, o Atlético é vulnerável defensivamente, a bola aérea ainda é um desespero, o primeiro volante continua fazendo muita falta, e nós vamos já para a terceira rodada do Brasileiro, e o Atlético não anunciou esse jogador até chegar, se adaptar,
Tem vai 2 demorar anos, né, na verdade. 2 anos, poxa. É inadmissível, não dá. É uma cobrança que a gente precisa continuar fazendo. O lado direito da defesa atleticana hoje foi muito mal. O Preciado, a gente percebe que ainda vai carecer bastante, né, de adaptação, de melhorar a parte física, mas não só a defesa, né, o ataque produziu muito pouco hoje, o ataque que começou o jogo. Dudu, o Hulk, o Bernard na ponta direita não me agrada muito, eu achei que o São Paulo demorou a colocar o Scarpa no jogo, então o Atlético vinha de uma certa evolução realmente, mas hoje voltou a jogar mal, especialmente no primeiro tempo. Você acha que ele escalou o time errado? Não, escala errado até acho que não, Romano, porque foi a mesma escalação do clássico. Mas eu digo de peças, de disposição das peças. Porque eu acho que o Atlético fez uma estratégia errada e acabou... O Atlético acabou abraçando muita ideia de bolas longas no primeiro tempo. Que deu certo, por exemplo, contra o Cruzeiro, mas hoje não deu. E aí ficou com essa estratégia do início até o fim na primeira etapa, né? Tem que ter variações. Como não deu certo no primeiro tempo, eu já imaginava, por exemplo, no segundo tempo o São Paulo voltaria com mexidas e voltou, mas consertando o lado direito, né? E não foi isso que a gente viu. O Preciado continuou no jogo, tendo mais obrigações ofensivas do que defensivas, mas não resolveu tanto ali o lado direito do Atlético. Então, assim, eu não acho que a escalação foi errada, mas a leitura de jogo do Sampaoli, eu tô falando do Sampaoli, ele não estava na beira do campo, mas a gente sabe que foi ele que comandou o time, ele que deu as instruções, a leitura pra mim não foi boa. Aliás, ele estava com um rádio e foi flagrado pela TV várias vezes, aliás, a TV preferiu mostrar ele com o rádio do que o jogo. Mostrou mais o São Paulo do que o jogo. Pode esperar que STJD vai se pronunciar. Mas você acha que ele estava comunicando com a comissão técnica? Pois é, mas até você provar que focinho de porco não é tomada. Ah, claro, poxa. Aí vai, né? Já vai um espaço grande. Antigamente não podia nem ir pro estádio. Sim. Mas é vedado qualquer tipo de comunicação por meio eletrônico com membro de comissão, com jogadores, etc. Tal. Aí é que o Atlético vai ter que provar que, se for denunciado, óbvio, né? Se do jeito que o STJD gosta de aparecer, não duvido, não. Todo treinador, né, Romano, que é expulso, ele faz isso. A gente cansou de ver já treinador, quando é expulso no jogo seguinte, tá ali com o radinho. Eu acho difícil que tenha punição. Mas o Atlético tem que ficar... Não, eu até acho que punição não, mas a chance é grande dele ser denunciado, até mesmo porque a gente tem visto aí que o atleta não tá com muita força lá na CBF não, porque tem umas arbitragens aí que Deus me livre. E a lição que fica do ano passado é que se você começar vacilando no Campeonato Brasileiro, depois fica difícil de buscar. Esses pontos perdidos, eles não voltam mais. Em 2025, o Atlético só foi vencer na competição na 5ª rodada. O Atlético perdeu 2 vezes e empatou 2 vezes. Agora começa com um empate e uma derrota. Uma tabela difícil, o Atlético pegou o Palmeiras, que é um dos principais candidatos ao título, e o Bragantino fora de casa. Mas o desempenho preocupou demais no primeiro tempo. Isso não pode repetir, Romano. O Atlético não pode entrar com essa postura. Todos ali admitiram, beleza. Mas por que aqui em campo ninguém fez diferente, então, né? Não percebeu, poxa, estamos tomando pressão, o time tá apático, não tem que esperar acabar o primeiro tempo, para ter a instrução do treinador ter mexida. O Atlético tem jogador experiente o suficiente para fazer uma leitura e mudar o jogo com a bola rolando, né? Não dá para aceitar a atuação que teve na primeira etapa. Depois de um primeiro tempo bem ruim, o Galo consegue melhorar no segundo, mas não foi o suficiente para poder empatar um jogo. Um pênalti duvidoso em cima do Renan Lodge no finalzinho. Parece que tem um toque ali, eu fiquei na dúvida se tem. Só um detalhe bem claro aqui para a gente fazer as análises nos jogos do Atlético. Já na temporada passada foram sonegados vários pênaltis ao Galo. O Galo no ano passado só teve um pênalti marcado a seu favor durante todo o Campeonato Brasileiro. Alguma coisa tem desse Péricles Bassols ali contra o Atlético. Não é possível. Não tem a menor lógica. Não é que não tenham acontecido os pênaltis. Os pênaltis aconteceram e não foram marcados. No geral, no conjunto, como você está falando, Neguinho, eu não lembro exatamente dos pênaltis. O pênalti de hoje tem um toque no pé, na ponta do pé do Renan, que pelo tipo de arbitragem, uma arbitragem que para mais o jogo, que marca mais faltas, é uma falta bem marcável, vamos dizer assim, e o árbitro não marca em campo e o VAR prefere não interferir.
é difícil a gente avaliar esse tipo de lance e falar que existe uma perseguição ou não com o Atlético. Assim, é melhor a gente avaliar, eu acho, a postura do time. Enfim, o segundo tempo, mesmo com a melhora, não foi o suficiente para empatar a partida, mesmo criando algumas boas chances. Acho que tecnicamente não foi uma noite boa, mas principalmente a postura e a tática do primeiro tempo não me agradaram. O Atlético voltou nesse 5-2-3 ou no 5-4-1 do ano passado, que em algum momento foi bom, mas oscilou. Não foi um esquema tático que o Atlético manteve boas atuações. E a postura de esperar o Bragantino no primeiro tempo me causou muita estranheza, porque o Galo vinha jogando bem, tentando ser protagonista. E esperar o Bragantino para ver o que aconteceria. Everson fez boas defesas no primeiro tempo e não evitou 1-0 do Red Bull. Então, isso que mais me preocupou foi a postura, até mais do que tecnicamente alguns jogadores estarem abaixo na partida, ô Bandeirinha. Ou vocês tomam uma providência real, ou vocês tomam uma providência pesada. E a pesada é de dar uma entrevista chamando o chefe de arbitragem de canalha. Chamando a arbitragem de canalha. Vocês têm medo de processo? Vocês são bilionários, pelo amor de Deus. Processo dá 30 conto. Ou vocês tomam vergonha nesse sentido e vão quebrar o pau na CBF, não é notinha não. É uma entrevista chamando de canalice, porque é o terceiro seguido. É o América, foi o Cruzeiro, e agora é esse, e teve o Palmeiras. É o quarto, perdão. É o quarto, senhoras e senhores. E eu não estou exagerando, é o quarto. Ou vocês vão fazer isso, ou não tem como. Tá certo? Ou não tem como. Não há solução. Ou vocês fazem isso ou não tem solução. Tá certo? Agora, vamos para o outro lado. Esse é o primeiro ponto, a arbitragem. Ô Paulo Brax, hoje ficou claro como a luz do nosso Senhor, que uma coisa que eu, Henry, Beto, Tanaka, Big Bro, Eduardo Guerra estamos pedindo todo santo dia. Todo santo dia. Nós estamos pedindo aqui reforços. Ou a gente tem um volante de qualidade que entre na frente da nossa zaga e seja um volante diferenciado e de alto nível, ou o campeonato vai ser esse. Lá nas minhas lives, quando me perguntam assim, você acredita que se chegar volante e zagueiro, o Atlético vai longe? Eu falo assim, não. Não vai. Eu sempre digo nas minhas lives, se não chegar zagueiro e volante, o máximo que o Atlético consegue é o 6º lugar. Mais do que isso, não consegue. E eu tô falando isso de uma forma muito clara. O Atlético não consegue se não for desta maneira. Tá certo? Então, o que eu tô dizendo aqui não é nenhum tipo de exagero, não. Ou o Atlético, ou o Galo, contrata um cara de alto nível para a zaga, um cara que realmente faça diferente cena da volância, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum. E eu não estou exagerando. A zaga do Atlético não é boa. A zaga do Atlético é fraca. O primeiro volante do Atlético não inexiste. Ou nós fazemos isso, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum deste campeonato. Nenhum. Então, diretor Paulo Brax, acelere o seu trabalho. Acelere a contratação, porque já está atrasada, tem 1 ano a contratação de um volante. E de um zagueiro, vocês só repararam tardiamente, né? Que vocês precisavam de um zagueiro. E de zagueiro, corra. Tá certo? E nós precisamos de mais um ponta direita, porque o Minda, até aqui, não consegue entrar em campo. Eu não estou exagerando. Ele não consegue entrar em campo. E se o jogador não consegue entrar em campo para poder colaborar com a gente, aí não tem como, né? Então nós precisamos resolver esse problema também. Tá certo? Fala, massa! Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês, tá bom? Estamos finalizando aqui mais um vídeo. Deixa aí o seu comentário, deixa o like também para dar aquela força, tá bom?
E para quem tá chegando e não conhece o canal, tá? Esse canal que traz notícia todos os dias para vocês ficarem sempre bem informados de tudo que acontece dentro do clube, tá bom? Também temos sempre pós-jogo para vocês aí. Então, deixo o meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal. É importante também que vocês ativem o sininho de notificação para não perder nada de que o canal coloca aqui, tá bom? Então, ativa aí o sininho. E deixe sua opinião aí em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A sua participação ajuda o canal a continuar crescendo. Então eu já agradeço a todos vocês aí pela essa força que vocês vêm dando aí, tá bom? Mais uma vez, seja bem-vindo. Esse canal aqui é pra vocês, tá? Então, muito obrigado por tudo. E eu vou ficando por aqui. Pra quem fica, um forte abraço. E até a próxima. Hoje, né, a gente volta com mais notícia pra vocês, tá bom? Valeu, massa!